Primeiro o cara bateu no meu filho dentro do banheiro. Depois eles saíram batendo e dando gravata no meu filho. Depois meu filho tentou sair lá fora, eles começaram a meter um pau em cima do meu filho. Já falei com o Coronel Jesus também, tá? Então vai ter uma investigação enorme. Eu não aceito, tentaram matar meu filho. Mas, se não houver, eu já adianto, sem constrangimento. As pessoas que votaram em mim já entenderam muito bem, me apoiam no meu trabalho aqui, que é um trabalho muito importante. Sim, por favor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A única coisa que eu sei fazer direito é defender meu presidente. Fala, seus mal diagramados, passamos mais uma semana naquela famosa pegada. Aguardem mais 72 horas que as sanções contra Alexandre de Moraes vem aí. A ideia, encabeçada por Eduardo Bananinha, com apoio do neto de ditador Paulo Figueiredo, o codorna de óculos com câncer Rodrigo Constantino e a sparring cubana Ana Paula Henkel, tem ganhado certa adesão de membros alucinados do Partido Republicano e também da direita brasileira. Mas até agora, tudo está apenas na base da promessa e essa história pode acabar como a fanfic da fraude sobre as eleições de 2022, que até agora não foi comprovada. Bananinha, uma semana depois de comer um hot dog com uma salsicha maior que seu pênis em um rodeio no Texas, reapareceu com as contumazes ameaças ao STF e roupas de grife que ele tem adquirido no precinho em outlets. Situação que, aliada à confissão de Jair sobre bancar o filho no exterior, fez com que o Supremo abrisse inquérito contra o 03 e cogitasse congelar os bens do mito, já que ele banca o deputado licenciado para que esse atue com o objetivo de obstruir e coagir a justiça brasileira. Agora, vamos refletir. Para o Eduardo, seria ótimo que isso não passasse de bravata, porque se a sanção acontecer contra o Xandão e o resto do judiciário com o intuito de intimidá-los, a real é que o Jair será preso preventivamente. Por mim, atinge o Jair e o judiciário brasileiro simultaneamente. Melhor que isso, só se a prisão fosse extensiva a Virgínia e ao Carlinhos Maia. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Isso não irá me parar. Os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão. E o senhor teria condições ou não de voltar? Eu não conheço uma maneira de estender essa licença. Mas, se não houver, eu já adianto, sem constrangimento. As pessoas que votaram em mim já entenderam muito bem, me apoiam no meu trabalho aqui, que é um trabalho muito importante. O secretário de Estado americano Marco Rubio, além de ter feito o tweet anunciando a retirada de visto dos censores, ele acabou de também fazer um anúncio detalhando um pouco mais sobre essa matéria. Se isso daqui não é um recado claro ao censor Alexandre de Moraes, eu não sei mais o que pode ser. Salve, salve, galãs e galoas! A ironia nesse debate é que deputados que se auto-intitulam patriotas ou membros do Movimento Brasil Livre começaram a apoiar que o nosso país tenha sua soberania ameaçada por sanções norte-americanas. Por um lado, é até interessante, pois prova aquilo que eles omitem, que é considerar o Brasil o quintal dos Estados Unidos. Logo, o patriota que odeia tudo que é brasileiro no fundo é só um imbecil que sonha com um dia em que nossa sociedade seja composta de gordões e caminhonetes adesivadas com a bandeira confederada. Nicolas Ferreira, que humilhava Joe Biden pelo menos uma vez por semana quando o senil democrata ainda ocupava culposamente a cadeira presidencial, agora quer que os Estados Unidos averiguem redes sociais de estudantes brasileiros que pretendem estudar no país. Ué, Constantino, Ana Paula, Figueiredo e Alan dos Santos entraram lá quando o Biden era presidente e nunca viu Nicolas se indignar com seus colegas por terem se embandeado para um país comandado pelo democrata que eles tanto odiavam. É tanta submissão ao Trump que deve sair pentelho laranja quando Nicole passa fio dental.
Mais comedido, Kim Kataguiri não esconde a satisfação com as eventuais sanções que podem ser aplicadas a autoridades brasileiras e ratifica que não há ameaça à nossa soberania. Porque os Estados Unidos estão certos em reagir assim contra medidas judiciais que atinjam cidadãos norte-americanos. Pior, até ontem, Kataguiri ria do Eduardo. Mas como ser antibolsonarista na direita não dá futuro, ele aos poucos migra para a narrativa que tem feito mais sucesso na patota de eleitores que pretende cativar. Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos estão interferindo num assunto nacional ou querendo mexer na política brasileira. Eles estão protegendo os direitos dos cidadãos americanos, resguardados pela primeira emenda dos Estados Unidos, resguardados também por leis que têm aplicabilidade extraterritorial contra não apenas autoridades brasileiras, mas contra qualquer estrangeiro. Então não há nenhuma violação à soberania brasileira por causa dessa decisão. Mas claro que esse vai ser o discurso do governo. As sanções aos ministros do STF têm um lado positivo, como, por exemplo, acabar com a reunião anual do Judiciário com empresários nas reuniões da LIDE, organizadas pelo João Dória, acontecimento que sempre me pareceu recheado de conflitos de interesses. Só que, mesmo sem a LIDE, encontros questionáveis de magistrados com o empresariado acontecem internamente também. Luiz Roberto Barroso foi flagrado no último sábado praticando um dos seus hobbies favoritos, soltar a voz num karaokê. Eu compreendo, não vou negar, adoro também. Acontece que, além da maravilhosa Paula Lima, quem estava presente no encontro era o CEO do iFood, Diego Barreto, em um jantar beneficente, só não sabemos para o benefício de quem. Após a repercussão, Barroso veio a público explicar que a proposta era levantar fundos para financiamento de bolsas e que aqueles que criticam são burros que querem vender jornal. Eu não vou entrar no mérito de que o último interesse da imprensa atual é vender jornal quando se lucra muito mais com maquininha de cartão. Mas para o Barroso eu vou sugerir um ditado cristão para evitar esses aborrecimentos no futuro. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O meu comentário indignado é que a gente fez um jantar para arrecadar fundos para o programa e a matéria diz que eu me reuni com empresários a pretexto de arrecadar fundos. Então tá bom. Há menos de um mês presenciamos aquela cena tétrica de senadores bajulando Virgínia Fonseca durante sessão da CPI das Bets. Como se estivessem diante de uma autoridade altamente respeitada e não de uma influencer digital que vende cosméticos fuleiros e lucra autoinduzindo fudido a gastar sua pouca grana com apostas esportivas. Corta para esta semana e veja um comportamento completamente distinto dos nossos senadores em um debate com Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Estado. Embora nas duas ocasiões a quebra de decoro seja flagrante, diante da ministra do Meio Ambiente, a misoginia e violência política de gênero deram o tom da sessão. Em discussão sobre exploração de petróleo na margem equatorial, interessados diretos no tema como senadores Omar Aziz e Plínio Valério do Amazonas e Marcos Rogério de Rondônia demonstraram ter pouco apreço pelo debate e enveredaram pelo caminho mais fácil para atiçar a direita brasileira. Partiram para truculência e lacração contra a Marina. O clima pesou tanto que a ministra preferiu se retirar no momento em que o debate enveredou apenas a ataques pessoais e tentativas de intimidação. O que é lamentável.
mas é o retrato perfeito do nosso Congresso. Ao invés da apresentação de argumentos para explorar petróleo ali, o que somos favoráveis se realizado com um plano bem desenhado de proteção ambiental, a direita só reforça o que é: iletrada, improdutiva, despreparada para o debate sério, violenta e baseada no único interesse de passar a boiada logo e foda-se o diálogo. Eu moro na Amazônia. Eu moro lá. A gente quer sim a BR-319, ministra, para passear, como a senhora disse. Queremos sim. Nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Porque se um calango tivesse aí, o Ibama não ia permitir. O Lago Paranoá não existiria. Lá na terra do senador Amin, Camboriú não existiria, porque foi aterro. Ipanema não existiria. Copacabana não existiria, os túneis feitos pelo Lacerda não existiriam, os túneis feitos pelos governadores de São Paulo não existiriam. Acabe com essa coisa e nós é que temos que pagar essa conta. Senhor presidente, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora, Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Como ministra, ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, faça porque não tenho nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada a senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou Medo pedir... de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou... Sabe o que é mais grave? Esse tipo de discurso propagado pela extrema-direita influencia diretamente o comportamento do povo que enfrenta o mesmo problema da pesquisa científica no país, que é a fuga de cérebros. Agora temos até patriotas que se posicionam publicamente como fiscais de banheirão de academia para impedir com todas as suas forças a entrada de mulheres trans no recinto. Acontece que um casal de feios e sem shape, composto por um branco de rabo de cavalo com tatuagem tribal, que parece professor de guitarra que também dá aula de inglês e formata PC, achou que a personal Kelly Moraes, que é mulher cis, fosse trans, o que também não justificaria a abordagem, diga-se de passagem. O que eu realmente admirei na postura de Kelly é que em nenhum momento ela baixa a cabeça ou tenta provar alguma coisa para os dois e, em entrevista concedida posteriormente, sustentou que não se incomoda em ser confundida com trans porque elas são lindas, mas se incomoda sim com a importunação, e disse que vai processar o casal, que também foi expulso pela academia, o que, convenhamos, não vai fazer nenhuma diferença, já que os dois aparentemente estavam gastando dinheiro à toa. Não tem como desvincular esse caso da transfobia que permeia a nossa política em câmaras municipais e assembleias legislativas. Ao dar enfoque para esse debate e vilanizar todo um extrato social, a extrema-direita deixa suas impressões digitais em cada assassinato de trans e casos em que algum alucinado impede uma mulher musculosa de usar o banheiro feminino. E é isso que eles querem mesmo, terceirizar o trabalho sujo para quem compra essas conversinhas sem questionar. Não tem um banheiro? Tem um banheiro lá embaixo pra quem? Pra você, tem lá embaixo. Eu sou o quê? É inclusa. Eu sou o quê? É inclusiva, tá lá embaixo. Vocês estão escutando? Tá inclusiva lá embaixo. É inclusive lá embaixo. Eu quero gravar ela. Eu quero gravar ela. Eu vou entrar aí, porque eu não vai entrar não. Você, eu vou lhe processar. Você e ela. Processa. Viu? Vou processar. Vou processar você sim. Porque você e ele vai provar. Você e ele vai provar. Os dois. Aí eu vou também. Agora me tire daí. Me tire daqui. Vou processar, né? Mas e os danos psicológicos, constrangimento? Eu sinceramente tô envergonhada, não por
ser comparada com a trans, que pra mim é um elogio. As trans são lindas e cada uma tem sua história e tem suas guerras, mas envergonhada pela vergonha. Outro perfil de criminoso que tem se tornado comum em nossa sociedade é o do playboy de Porsche. Esse carro, que virou extensor peniano de machinho inseguro e emergente, já ocasionou mortes e acidentes em todo o território. Nessa semana, mais um sujeito com esse perfil se envolveu em uma encrenca nas ruas. Trata-se de José Clóvis Pezin, que achou muito descolado trocar seu nome para Marlon Pezin. Ele é conhecido na noite da capital matogrossense por tocar o terror em bares e restaurantes nos quais quase sempre termina a noite encrencando com alguém, o que já lhe garantiu uma capivara com 10 passagens pela polícia. Desta vez, ele arranjou treta no Haru. E embora tivesse deixado a Porsche em casa, a decisão foi até melhor, porque uma Touareg é muito mais indicada para destruir o deck de um restaurante. O momento de fúria quase causou tragédia em família, pois Marlon ainda atropelou a própria tia dando ré. Após o caso, a mãe dele, a psicóloga Cláudia Pezin, saiu em defesa do filho, ameaçou policiais e empresários e apresentou um peculiar uso da língua portuguesa ao alegar, entre outros equívocos, que o filho foi vítima de suicídio. Apesar da mãe advogar em defesa do filho maluquinho, as câmeras de segurança do bar mostram que Zé Clóvis, vulgo Marlon, saiu na mão com o cara depois de furar a fila no banheiro. Sendo assim, acabou a conversinha de legítima defesa. Vai em cana! Primeiro o cara bateu no meu filho dentro do banheiro. Depois eles saíram batendo e dando gravata no meu filho. Depois meu filho tentou sair lá fora, eles começaram a meter o pau em cima do meu filho. Já falei com o Coronel Jesus também, tá? Então vai ter uma investigação enorme. Eu não aceito, tentaram matar meu filho. Suicídio. Entre esses humanos gerados pelo bolsonarismo, não podemos esquecer também do tipinho mais popular da cena, o doidinho de bairro. Vamos falar de um que, olha só a coincidência, no passado recente também já foi um playboy de Porsche em Belo Horizonte, onde era conhecido por ser um bom vivan na night. Mas Esdras se aprofundou demais na doença que é dar apoio à família e agora vive em situação de rua nos Estados Unidos, completamente fora da realidade e mendigando a atenção daqueles que o colocaram nessa situação e que, evidentemente, cagam e andam por terem destruído a vida de eleitores por meio de uma seita nefasta que também implodiu famílias e futuros. Esdras gravou o vídeo implorando pela atenção e ajuda de Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, só que Esdras deveria desistir logo desses apelos desesperados para encontrar o deputado licenciado. Compreenda que vocês só têm duas serventias para a família: dar votos e Pix para manter o 03 no Texas usando camiseta da Ralph Lauren de R$700. Fora isso, o que eles pensam sobre vocês é o mesmo que a esquerda acha. Vocês não passam de massa de manobra facilmente influenciável e cognitivamente rebaixada. Triste, mas verdade. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo para todo mundo que está me vendo aqui nessa hora, em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele está aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês, em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos e eu preciso de socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, eu preciso não de dinheiro, eu preciso de um apoio. Sabe outro fenômeno que cresceu nos últimos anos por conta da polarização? Meu pau na sua mão, Matias. Não. O jornalista esportivo que nunca notou que há envolvimento entre política e esporte. Adulto que usa boné para trás em ambiente fechado, o que já, por si só, já desqualifica qualquer ser humano do gênero masculino, é o Rica Perrone, que deu um show de ignorância nesta semana sobre o tema, quando lamentou a presença de políticos durante a apresentação do novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti.
Bom, melhor que ele descubra aos 60 anos esse vínculo da política com a CBF do que morra na ignorância, não é mesmo? Porque é, sim, uma baita de uma jumentice para quem escreve sobre futebol ignorar quem era José Maria Marim, Coronel Nunes, Fernando Sarney, Álvaro Catão e outros presidentes da CBF que foram políticos ou tinham vínculos muito próximos com a política. Isso acontece na mesma semana que Osmar Stabile assume como presidente interino do Corinthians. Esse é o homem que preparou um vídeo pró-ditadura usado pelo Bolsonaro durante o mandato. Questionado sobre o assunto, Stabile desconversou e disse que o estatuto do clube proíbe discutir sobre política e que ele até já votou no Lula. Claro que votou. Quem o conhece sabe. E por último, recomendo aos jornalistas isentões um vídeo em que o garotinho detalha os vários vínculos da política com o futebol nacional. Quem sabe, mas quem sabe mesmo, esses profissionais que não entendem o básico das suas funções descubram que não há futebol sem política e que o problema está muito longe de ser as manifestações e campanhas contra preconceito que costumam incomodar certos palpiteiros. Sobre essa questão aí, eu já pedi as desculpas necessárias. Eu não gostaria nem de falar nesse assunto aqui no Corinthians, porque o artigo número 1 do Estatuto diz o seguinte: não podemos falar nem de política e nem de religião. O Corinthians não tem política e não tem religião. Hoje, o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu torço para que ele dê certo. Eu tenho empresas, dou vários empregos, então eu gostaria que o Brasil desse certo com esse presidente que está aí. E agradecendo e abrindo, parabenizando, agradecendo a presença de senadores e vereadores. O que vocês estavam fazendo lá, meu irmão? Só de curiosidade, assim, por que vocês estão lá? Porque está muito evidente para todo mundo que a CBF virou um braço do governo, que ela se meteu em política. A CBF se vendeu para política. Você está enganado. Quem vai mandar na CBF é o que está no meu blog. É uma trinca. É Fernando Sarney, Flávio Sveiter e a família Jucá. O Chaldi é só o testa de ferro daquilo ali. Fala, Matias! Você quase não aparece mais aqui, mano. Estou aproveitando meus dias de folga apenas. Ah, você tá dando uma de Neymar. 364 por 1. Aí você quer trabalhar uma vez no ano. Peguei 120 dias para resolver coisas pessoais, mas voltei. Ah, se o menino Ney pode, o menino Matias também pode. Né? No amago de cada ser ninguém quer trabalhar, mas fiquei com saudades dos mal diagramados. Tá certo, trabalhar ninguém gosta, cara. Trabalhar é obrigação. E se você gosta do nosso canal, assiste os nossos cortes, nossas lives, o piores, os vídeos on demand e tudo mais, entra na descrição agora e no primeiro comentário e nos apoie. Tem o Seja Membro, tem o Apoia-se, tem o nosso Pix, nossa conta corrente, para você nos salvar do capitalismo, fazendo o capitalismo, que é nos dando um pouco da sua graça e do seu dinheiro suado. Tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que acredita que política e futebol não estão entrelaçados, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.